HZ News, personalidades. Estamos iniciando nosso segundo bloco da série HZ News Personalidades. Hoje, conversando com Joaquim Valois Coutinho Neto. E, Joaquim, nós, seguindo aqui com a nossa conversa, eu gostaria que você nos falasse sobre a potência inicial da Jacobina FM. Professor Merino, nós iniciamos a potência com 250 watts de potência. E como aqui a região tem muitas serras, muitas montanhas, uma topografia muito acidentada, o nosso alcance era muito limitado. Certo. Questão de 15 a 20 quilômetros, o sinal desaparecia. Isso no início da emissora. Certo. Então, era um incômodo para mim, com uma pequena distância, o sinal praticamente desaparecer. Então, nós focamos sempre em investir e melhorar a potência da emissora. Certo. E assim fizemos. É importante frisar que o mercado de Jacobina hoje é uma cidade com cerca de quase 100 mil habitantes, mas naquela ocasião deveria ter em torno de 30 mil por aí. Então era uma cidade pequena. Então, com uma classe empresarial limitada em termos de investir em emissoras, Jacobina já possuía com a nossa 2 emissoras, uma AM e uma FM, que era nossa. Mas focamos sempre pensando em investir e melhorar, aumentar a potência. E assim, com muita economia, com muita austeridade, fomos melhorando. Aumentamos a potência para 1000 watts, ou seja, 1 kW. Melhorou sensivelmente o alcance. Mas mesmo assim, não era satisfatório. Pela questão das serras, Joaquim? Exatamente. O sinal de FM, quando encontra um obstáculo, ele dificilmente atravessa, diferente do AM. Do AM. O AM vai na atmosfera, reflete e volta. É por isso que o rádio AM muitas vezes tem descargas, porque absorve da atmosfera. Já o FM não, o FM é diretamente das suas antenas para o receptor, ou no carro, ou na casa, onde quer que seja. E aí o som chega bem límpido. Então, como eu vinha dizendo, com muita dedicação, com muita economia, fizemos um investimento de $30 mil e adquirimos um transmissor de 5.000 watts. Então aí resolveu o problema. Ou não? Aí melhorou 100%. Mas mesmo assim, a nossa ambição ainda era maior. Era melhorar ainda mais o alcance. E aí investimos na aquisição de uma área no local mais alto aqui da região, que era o Tombador, a Serra do Tombador. Isso. Onde possuía
uma altitude de 1.000 metros. Adquirimos lá uma área e transferimos nosso parque de transmissão para lá. Fizemos uma nova torre mais alta do que a existente aqui. No Monte Tabor, né? Ficava no Monte Tabor. Isso. A do Monte Tabor tinha cerca de 40 metros. A do Tombador tinha em torno de 70. Nossa. E adquirimos também mais 2 elementos de antena, porque a antena favorece em dobrar a potência. E assim fizemos um investimento alto. E conseguimos atingir um raio até de 150 quilômetros. Rapaz, foi longe, viu? Quando eu viajava daqui para Salvador, eu conseguia sintonizar até em Riachão do Jacuípe. Mas nós não ficamos satisfeitos porque precisávamos também de um estúdio de gravação. Então, mudamos o foco agora para a construção e instalação dos equipamentos do estúdio de gravação. E assim conseguimos implantar. Aí foi uma maravilha, porque aí nós tínhamos condições de fazer gravações a qualquer hora do dia. Sem ter que esperar a hora do Brasil, né? Exatamente. Inclusive, nesse estúdio de gravação, nós fizemos algumas gravações musicais. Inclusive sobre festivais. Isso. Que nós fizemos 3 festivais de música em Jacobina, com meu saudoso amigo Amado Honorato Oliveira, e fizemos as gravações do 3º festival nesse estúdio de gravação da Jacobina FM. Olha, rapaz. Professor Merindo, abrindo um parêntese, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de agregar pessoas na minha equipe que possuíssem talento. Então eu era um exímio observador nesse aspecto. Quando eu conversava com qualquer jovem, qualquer cidadão, eu observava o seu grau de instrução, de cultura. E se eu pudesse agregar, assim eu fazia, como fizemos com Amado Honorato Oliveira, que era um maestro que entendia tudo de música. Ele entendia. Assim fizemos também com, na época, o Sargento Assunção, que era um militar. E como todo militar é sempre muito organizado, Assunção era muito criativo, muito dinâmico. Então nós fizemos um convite e ele veio ser agregado nosso, fazer parte de nossa equipe. E ele tinha um programa semanal de músicas antigas. Eu lembro. E além do mais, era nosso companheiro em eventos, como passeio ciclístico, em gincanas, como era o próprio Amado Honorato Oliveira. E assim, Joaquim, eu me lembro muito bem que, inclusive, eu sempre fui ouvinte da Jacobina FM
Desde criança, eu acho que eu comecei a ouvir a Jacobina FM já jovenzinho lá, acho que na década de 80, acho que 85 para cá, 86, 87. E assim, mesmo jovem, eu percebia a questão da qualidade da música, a qualidade musical. E aí sempre fui crescendo e a gente via outros tipos de músicas e a gente, pô, essa música não passa na Jacobina FM. E sempre tinha aquela dúvida. Então hoje eu gostaria de lhe perguntar, existiam críticas relacionadas a essa questão do tipo de música que passava na Jacobina FM? Sim, professor, existia. Eu, como trabalhava em rádio, então eu tinha a obrigação de estar por dentro de tudo que se passava no meio musical. Claro. Não só aqui em Jacobina, como em Salvador, em Feira de Santana. Então, eu quando saí de Jacobina para ir a Salvador, eu já saí aqui com o rádio ligado em nossa emissora e depois ia sintonizando as emissoras de algumas cidades, como Riachão do Jacuípe, Serrinha, Feira de Santana e Salvador. Então, eu observava que era uma mesmice total as programações das emissoras. De músicas no meu critério, de baixa qualidade, com letras horríveis, sem conteúdo. Às vezes agressivas, né? Músicas agressivas, né, Joaquim? Fazendo apologia muito a sexo e a vulgaridade, de modo geral. Sim, com certeza. E até hoje ainda tem, né, várias músicas relacionadas a essas questões. Um sertanejo falsificado que não era sertanejo. Verdade. Porque o verdadeiro sertanejo é um Luiz Gonzaga, sim. É um Flávio José, é um Renato Teixeira, um Almir Sater, e por aí afora vai Adelmário Coelho, coisas assim. O próprio Fagner, Zé Ramalho. Então, essas programações que eu ouvia nessas emissoras, inclusive até em Salvador, eu não gostava. E eu pensava, eu não estudei 15 anos em Salvador, meus pais investiram na minha educação, então eu tenho que fazer o mínimo, procurar elevar culturalmente, pelo menos musicalmente, a nossa cultura musical em Jacobina. Sim. Eu não iria fazer a mesmice, eu queria fazer uma coisa diferente, em alto padrão. Então, eu ouvia muitas reclamações, mas eu sempre mantive firme o meu estilo. E não deu o braço a torcer. Alguns ouvintes, até alguns locutores, queriam que a gente baixasse o nível. Eu dizia, não, isso não se enquadra com o nosso nível musical, não, nosso padrão. E resisti, e passei 30 anos procurando sempre melhorar cada dia o nosso padrão musical. Não só musical, como tudo. Eu aprendi desde novo ser caprichoso, fazer as coisas a capricho. Eu vou lembrar aqui um fato que para mim é marcante em minha vida. A vida sempre, a vida é um aprendizado, a cada dia nós aprendemos um pouquinho. Com certeza. Na fazenda do meu pai tinha um senhor que trabalhava lá há muitos anos. Ele era conhecido como Louro, seu Louro. O nível escolar dele era muito baixo, ele praticamente só fazia assinar e ler alguma bobagem.
mas tudo que ele fazia era bem feito, era caprichoso. Uma cerca que ele fazia não tinha defeito, era um alinhamento só. Nós tínhamos água encanada e às vezes furava algum cano no percurso de onde vinha a água. E eu ia com ele buscar onde estava furado, e quando encontrávamos, ele fazia um conserto, um remendo com borracha de câmara de ar, que era uma perfeição. Ali nunca mais apresentava defeito. Então ele era caprichoso em tudo que ele fazia para curar um ferimento em um animal. Ele fazia com o maior cuidado, o maior zelo, com maestria. Então, essas coisas vão marcando na gente. Com certeza. Que tudo que nós devemos fazer na vida, temos que fazer bem feito. Entendeu? Só assim, eu tinha essa mania de procurar sempre a perfeição, sempre tive isso. Eu retorno um pouco à minha história, como eu disse anteriormente, a minha educação doméstica, Verdade. foi minha base, foi fundamental. Meus pais sempre preocupados em nos ofertar uma educação da melhor qualidade. Sempre eu cursei aqui meu primário com as melhores professoras de Jacobina, na época. Professora Antonieta Magalhães, professora Terezinha Rego. Bom, esse eu lembro. Professora Terezinha Rego foi uma professora muito marcante em minha vida. E eu sempre também fui um bom aluno, eu era um aluno aplicado. Quando ela fazia alguma pergunta na sala de aula, eu muitas vezes respondi e tinha um retorno dos parabéns dela, então aquilo para mim era muito gratificante. Com certeza. Eu lembro inclusive que na sala de aula, junto ao quadro negro, tinha um cartaz, onde ali naquele cartaz constava todo mês os 13 alunos com as maiores notas. Tinha uma classificação, primeiro, segundo, terceiro. Eu olhava aquele cartaz e eu me incomodava em olhar e não ver meu nome ali. Então, o que foi que eu fiz? Eu passei se eu já era um aluno aplicado que estudava, eu passei a estudar ainda mais. Muito bem. E sempre também com o propósito de dar alegria a meus pais. Então, com pouco tempo, meu nome passou a constar ali entre os 3 primeiros. Mais uma conquista, hein? E não saiu mais, permaneceu ali até na escola de professora Terezinha Rego. Enquanto eu estudei lá, permaneceu lá meu nome entre os 3. Mas olha, variava um pouco de primeiro para segundo, terceiro, mas sempre ali. tinha. Um outro detalhe, professor Merindo, eu sempre aqui em Jacobina, eu sempre gostei muito de esporte, principalmente futebol. E eu aprendi com o futebol que só os melhores vencem. E os melhores sempre possuem um conhecimento, uma técnica superior, além da garra, da determinação. Verdade. Então, como eu jogava bola, geralmente tinha 3, 4 times, o time que ia ganhando permanecia e entrava algum que estava fora, depois o segundo, depois o terceiro. Eu aprendi com o futebol, com o esporte, que só os melhores vencem. E os melhores vencem porque têm um conhecimento superior ao adversário.
e garra. Então, isso eu aprendi desde criança e mantive durante a minha trajetória pessoal e profissional. Muito bem. Que essa trajetória profissional em frente à Jacobina FM, ela durou 30 anos. Foi isso, Joaquim? 30 anos. 30 anos, quase uma vida, viu, Joaquim? Muito tempo. Bom, você falou aí das músicas, né, que tinha realmente havia algumas críticas, né? Mas assim, a Jacobina FM, ela esteve envolvida em festivais, com as gincanas, então foi um período assim bem de efervescência mesmo aqui na cidade, não é isso? Com certeza. Fizemos 3 gincanas que foram festas fantásticas. Sim, sim. Que mobilizavam toda a população de Jacobina. E fizemos também 3 festivais de música. Com a minha geração, eu tinha acompanhado os festivais da Record e eu sabia que Jacobina e a região tinham bons valores e que nós poderíamos revelar novos valores, sim, sim, sim. Novos compositores, novos cantores. Assim, eu com meu amigo amado Honorato Oliveira, que era um profundo conhecedor de música, resolvemos fazer festivais e fizemos 3. Como eu tinha um bom relacionamento em Salvador com os representantes de gravadoras, que eram pessoas capacitadas, que conheciam bem música, essas pessoas nos festivais eu conseguia trazer para serem aqui jurados. E também a minha convivência com esse pessoal de gravadoras, eu tive a oportunidade de conhecer alguns artistas como Alcione, Margareth Menezes, Tonho Matéria. Esse Tonho Matéria acabou se tornando até um amigo meu pessoal. E trouxemos aqui, em 2 ou 3 festivais, trouxemos Tonho Matéria, que no intervalo, enquanto ocorria a apuração, a votação das músicas, ele fazia um pequeno show. Joaquim, desses 30 anos você esteve à frente da Jacobina FM, isso lhe trouxe prazer? Hoje você se sente uma pessoa realizada por ter passado esses 30 anos à frente da Jacobina FM? Professor Merindo, com certeza. A minha história faz parte da história da Jacobina FM, como a história da Jacobina FM faz parte da minha história. Muito bem, que bom. Para mim, foi uma coisa muito gratificante. Fiz muitas amizades. Que permanecem fortes até hoje. Como eu disse anteriormente, a vida é sempre um aprendizado. Sim, sim. Na Jacobina FM aprendi muita coisa também. Ensinou muita coisa também, né? Como diretor. A Jacobina FM, na verdade, foi uma rádio-escola. Porque eu acreditava muito nos jovens. Certo, muito bem. Que bom. Eu, quando conversava com alguma pessoa, eu sempre observava se ele tinha algum talento para locução. E se eu percebesse que tinha, eu com certeza fazia um convite para fazer um teste. E assim começávamos um trabalho bem lento. Íamos lapidando o jovem até que ele alcançava um nível que já poderia fazer a locução. E assim fizemos durante 30 anos. Que bom. E conseguimos exportar muitos profissionais. Hoje nós temos profissionais
em outras emissoras aqui da cidade, como também tivemos profissionais trabalhando em Salvador, na Globo FM. Olha, rapaz. Temos profissionais na cidade de Juazeiro, Irecê, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus. Então, isso para a gente é muito gratificante. É verdade, verdade. Realmente, como você colocou, foi uma escola. Na realidade, né, é uma escola. Jacobina FM, como você está colocando, realmente contribuiu para o crescimento pessoal e profissional de muita gente, né, que passou. Inclusive, quando eu conversei com um rapaz lá de Irecê, até me passou o nome dele agora, Roberto Rodrigues, você percebe assim aquele carisma, né? aquele sentimento mesmo de gratidão, de crescimento por ter passado pela Jacobina FM. Você falou das músicas, eu gostaria de saber assim, se existiu alguma música que foi tocada assim ao extremo, a música que você se lembra assim, se teve alguma música que foi mais tocada na Jacobina FM. Muitas músicas foram marcantes, né? Nesses 30 anos que eu permaneci como um diretor 30 anos da Jacobina FM. Agora, existe um artista brasileiro que eu acho o cantor e compositor mais completo no Brasil, ao meu ver, que se chama Roberto Carlos. Certo, é verdade. Roberto Carlos fez músicas para mãe, para pai, para taxista, para caminhoneiro, para namoradas. As de 40, as mulheres de 40, né, Joaquim? Pequenas. E isso também. Então, para mim, músicas religiosas. Sim, sim. A música Nossa Senhora tem uma letra magnífica, uma verdadeira oração. Como também a música Jesus Cristo, que para mim é uma música muito forte. É tanto que essa música Jesus Cristo, na noite de Natal e no dia 31 de dezembro, que era o último dia do ano, anualmente, era a última música a ser tocada na programação. Olha, rapaz. Então nós tínhamos um programa à noite chamado Suave é a Noite. Ouvi demais. Então, ao encerrar o programa Suave é a Noite, na noite de Natal, a última música era Jesus Cristo. E no Réveillon também, assim que virava o ano, ou seja, a primeira música a ser tocada no ano que nascia era Jesus Cristo. Mas olha, rapaz. Era uma forma de... Porque minha formação religiosa é católica. E Jesus é o nosso maior exemplo. A ser seguido. Com certeza. Então, nós tínhamos esse zelo em manter essa tradição. Estamos encerrando o nosso segundo bloco da série HZ News Personalidade. Hoje, conversando com Joaquim Valois Coutinho Neto.